Hoje eu quero conversar sobre uma pergunta que parece muito simples, mas que pode carregar muito julgamento. Se ela está numa relação que faz tão mal para ela, por que ela não vai embora? Quando a gente olha uma relação de fora, algumas coisas parecem muito evidentes. A gente enxerga o controle, as humilhações, o ciúmes excessivo, as críticas, as restrições. Às vezes enxerga uma violência que a própria pessoa que está vivendo aquela relação ainda não conseguiu nomear. E olhando de fora, parece existir uma solução muito lógica. Então, saia, vá embora. Mas psiquicamente não é tão simples assim, porque uma relação marcada pela violência psicológica não necessariamente começou violenta. Pode ter começado com afeto, encantamento, cuidado, projetos em comum, intimidade, promessas. E justamente por isso existe uma história emocional que permanece ali. A pessoa que hoje machuca pode ser também aquela que em outro momento acolheu, protegeu, fez planos, disse que amava. E isso pode produzir uma ambivalência muito profunda. Eu sei que essa relação está me fazendo mal, mas também sei que existiram coisas boas. E compreender essa ambivalência é fundamental para que a gente não transforme sofrimento em julgamento. Porque o controle também pode crescer devagar. Às vezes, começa com frases aparentemente banais. Me avisa quando você chegar? Quem estava lá? Por que você demorou? Eu não gosto dessa sua amizade. E é importante dizer uma coisa. Nenhuma dessas frases, isoladamente, define um relacionamento abusivo. É preciso observar o contexto, a frequência, o padrão que vai se estabelecendo. E principalmente, o efeito que aquilo começa a produzir na vida da pessoa. Porque chega um momento em que ela começa a modificar o próprio comportamento para evitar a reação do outro. Um dia, deixa de encontrar alguém para evitar uma discussão. Depois, muda de roupa, omite alguma coisa, cancela um compromisso. Começa a explicar demais aonde esteve, com quem esteve, quanto gastou, por que demorou. E alguma coisa muito importante começa a acontecer. Ela passa a calcular a reação do outro antes de fazer as próprias escolhas. Percebe a mudança? A pergunta deixa de ser o que eu quero fazer e passa a ser como ele vai reagir se eu fizer. É assim que uma vida pode começar a ficar menor. Não necessariamente por uma grande proibição, mas por pequenas renúncias que vão se acumulando. Existe ainda outra dimensão que nem sempre é reconhecida como violência: o controle financeiro. Questionar cada gasto, controlar cartões e contas, dificultar o trabalho, os estudos, desestimular uma carreira, criar obstáculos para que a pessoa tenha renda própria, ou convencê-la pouco a pouco de que ela não conseguiria sobreviver sozinha.
E isso é muito sério, porque autonomia financeira também significa a possibilidade concreta de escolha. Quando essa autonomia vai desaparecendo, sair deixa de ser apenas uma decisão emocional. Passa a envolver moradia, trabalho, filhos, dinheiro, rede de apoio e, em alguns casos, a própria sobrevivência material. Mas existe uma perda ainda menos visível, a perda da confiança na própria percepção. A pessoa começa a se perguntar: será que eu exagerei? Será que não fui eu que provoquei? Será que eu estou sendo injusta? Será que ele tem razão? E aos poucos acontece uma inversão muito dolorosa. Ela deixa de desconfiar do comportamento do outro e começa a desconfiar de si mesma, daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que sentiu e da própria memória, do próprio julgamento. E é por isso que a violência psicológica pode ser profundamente destrutiva, mesmo quando não existe uma marca que possa ser fotografada. Porque existem marcas que aparecem na maneira como alguém passa a existir. No medo de desagradar, na necessidade de pedir desculpas por tudo, na justificativa constante por pequenas escolhas, na dificuldade de tomar decisões, na sensação de precisar de autorização para coisas que antes fazia naturalmente. A pessoa continua vivendo, mas vai ficando cada vez menor dentro da própria vida. E então nós voltamos àquela pergunta: se está tão ruim, por que ela não vai embora? Porque ainda pode existir amor, esperança, filhos, família, medo, vergonha, dependência financeira, isolamento e também a lembrança de quem aquela pessoa já foi um dia. Às vezes existe uma esperança persistente. Ele vai voltar a ser como ele era. Ela vai perceber. Quando essa fase passar, tudo vai melhorar. E essa esperança pode manter alguém durante muito tempo, tentando recuperar uma relação que já não existe da mesma maneira. Por isso, saber como a relação faz mal não significa conseguir sair dela. Existe uma distância enorme entre reconhecer uma situação e ter recursos psíquicos, afetivos, sociais e materiais para transformá-la. É justamente aqui que eu gostaria de mudar a pergunta. Em vez de por que você ficou? Ou por que você ainda não foi embora? Talvez do que você precisa para conseguir sair. Essa pergunta muda completamente o lugar de quem está sofrendo. Porque ela não acusa, não infantiliza, não simplifica uma história complexa. Ela procura compreender quais caminhos precisam ser reconstruídos. Às vezes a pessoa precisa recuperar uma rede de apoio. Às vezes precisa reconstruir a autonomia financeira. Precisa voltar a confiar na própria percepção. Precisa conseguir imaginar uma vida para além daquele relacionamento. E em determinadas situações, precisa também de apoio profissional e de uma rede concreta de proteção. Ninguém precisou trancar a porta. A porta pode até continuar aberta,
Mas aos poucos, o controle, o medo, a culpa e a dependência foram apagando o caminho até ela. E talvez seja justamente isso que quem olha de fora nem sempre consegue enxergar. Enxerga a porta, mas não enxerga o caminho que desapareceu. E sair, muitas vezes, começa justamente aí, na possibilidade de construir caminhos, de recuperar escolhas, de voltar a confiar na própria percepção, de ocupar novamente espaço dentro da própria vida. Porque uma relação não precisa deixar alguém sem liberdade para continuar existindo, para continuar sendo chamada de amor. E cuidado que exige que você desapareça para que a relação sobreviva deixou de ser cuidado há muito tempo.